Fala aí, galera do curso normal da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar um pouquinho de globalização, de espaço, de transformação socioeconômica, blocos econômicos e muita coisa interessante para vocês. Então, preste atenção porque é um assunto que cai muito no Enem, tá? Fundamental para o seu dia a dia. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre mais globalização. Certamente no último vídeo a gente falou bastante de globalização, coisa importantíssima, só que a gente esqueceu de falar de um assunto que para mim é muito importante também nesse cenário de globalização, que é a formação dos blocos econômicos. Que negócio é esse? Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente está em sala de aula, eu peço para fazer um trabalho e você vai se reunir com quem? Com as pessoas que estão mais próximas de vocês ou pessoas que nunca falaram com vocês? Certamente a resposta é: vou me reunir com meus amigos, é claro, as pessoas são mais próximas. Isso mesmo, blocos econômicos é isso. Você se reunir com aqueles que são mais ligados ao comércio mundial a você. E aí, claro, aqui no Brasil nós formamos o Mercosul, ou Mercado Comum do Sul. Importante pra caramba, porque favoreceu o comércio Brasil-Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses são os 4 países do Mercosul. Nós tínhamos também a Venezuela, mas depois da ditadura de Maduro, etc., esse imbróglio da Venezuela, esse negócio todo aí que a gente está ouvindo falar, a Venezuela foi expulsa, cartão vermelho para a Venezuela, ficamos apenas nós, nossos irmãos, amigos argentinos, os paraguaios, que vendem uma porção de produtos legais para a gente, e o Uruguai, que a gente nunca ouviu falar, tem 3 milhões de pessoas e muita gente nem conhece o Uruguai. Na verdade, é uma brincadeira porque todos os países são importantíssimos para o Brasil. E as suas características são fundamentais para a gente dar continuidade à economia do nosso país. Porque o Mercosul é um elo de ligação para tentar melhorar as relações econômicas do nosso bloco, onde eu tenho circulação de pessoas e mercadorias, eu posso ir a qualquer lugar no Brasil, na Argentina, no Uruguai, sem problema nenhum. Inclusive, a gente está colocando até hoje nos carros a placa do Mercosul, que é para você circular em todos os países. Bom, quando eu falei do Mercosul, todo mundo já citou a Argentina. A Argentina não andou muito com o Brasil. Economicamente, sempre foi um país parceiro do Brasil. É óbvio, vou dar um exemplo para vocês. Só 3 países na América Latina, 3 países na América Latina, passaram por uma industrialização tardia. Brasil, Argentina e México. E nós sempre tivemos uma relação econômica muito forte com a Argentina. Isso foi um fator, acho que, muito interessante e importante para você entender o seguinte: apesar de no futebol, nós sermos rivais economicamente, existem barreiras alfandegárias, etc., questões econômicas, mas nós somos parceiros econômicos. Infelizmente, o Mercosul é um bloco econômico muito, muito simples, com países ainda pobres. Hoje, por exemplo, a Argentina é muito pobre, com problemas relacionados a questões econômicas. 1/3 da população argentina está abaixo da linha da pobreza. O Paraguai, idem. E o Uruguai é o país economicamente mais equilibrado, mas não tem uma economia tão forte. Hoje, eu posso falar que o líder do Mercosul certamente é o Brasil. E o Brasil, ele faz um papel importante no cenário mundial. Entretanto, a gente também passa por problemas, não é somente eles não. A gente também tem problemas econômicos. No entanto, o Mercosul não conseguiu crescer demais por causa disso. Nós não temos grandes países aqui. E eu vou dar um exemplo, e é engraçado, porque eu falo sempre que o Brasil nasceu para o lado errado do mundo. Porque o lado do Atlântico é um lado que o comércio hoje está fraco. O lado do Pacífico, onde tem Colômbia, Chile, esses países de uma forma, Peru, o Equador, são países que estão dando muita sorte, principalmente porque estão comercializando com a Austrália, com o Sudeste Asiático e com a China. Certamente, o Brasil, infelizmente, está virado para o lado errado dos oceanos. E quando a gente fala de blocos econômicos, fala de globalização, evolução, a gente tem que falar dos polos industriais e tecnopolos que são importantes. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem alguns tecnopolos de muita importância e uma relação muito forte. Primeiro pelo seguinte: a gente tem que desenvolver também tecnologia. Mas o Brasil não desenvolve tecnologia sim. Claro, nós não somos o Vale do Silício norte-americano, nós somos Helsinki, por exemplo, na Finlândia, o Japão, a China. Esses países hoje são os top
tops no desenvolvimento de tecnologia. E tecnologia que a gente vê no nosso dia a dia, né, galera? É quando a gente pega uma TV, Samsung, aí você pensa, Samsung é da onde? Aí você pensa, Coreia do Sul, desenvolvimento tecnológico. Você pega um produto tal, e Xiaomi é chinesa, e a Apple norte-americana. Ou seja, os bens de consumo que a gente praticamente utiliza são desses países. Mas nós produzimos muita tecnologia também. Nós temos dois grandes polos importantes no Brasil. Na verdade, antigos se destacam, que seriam o polo da Unicamp, né, de Campinas, por exemplo, que ali é muito importante em relação a inúmeras pesquisas de vários setores da economia, como também o polo de São José dos Campos, onde tem o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Esse ITA, então, é muito interessante. Por quê? Porque ali você tem a Embraer, empresa brasileira, né, aeronáutica, que produz aviões, e nós vendemos os aviões para o mundo todo. Ou seja, nós produzimos tecnologia, sim. Agora, é claro que falta muito investimento para a gente. Vou dar um exemplo. A gente fala muito sobre a questão da vacina, a Fiocruz. A Fiocruz é pioneira em uma série de vacinas. Isso é o quê? Isso é tecnologia. Quando a gente fala de indústria e fala sobre polos tecnológicos, por exemplo, a relação principal está, primeiro, na produção de tecnologia. E aí, o que acontece? Lá nos meados do século XX, quando as indústrias vieram para o Brasil, elas escolheram que região do Brasil? Certamente vocês já responderam assim, já sei, Roberto, Rio de Janeiro e São Paulo. Isso mesmo, galera, região sudeste. As primeiras indústrias que vieram para o Brasil foram para a região sudeste. Hoje essas indústrias estão indo para onde? Roberto, não sei. Não continuam a região sudeste? Algumas sim vão para o interior paulista, outras vão para o sul do Brasil, outras vão para o centro-oeste, outras para o nordeste, ou até para a Amazônia, por exemplo. Mas por que isso? A gente chama isso de desconcentração industrial. Na verdade, são épocas diferentes de cada momento econômico do mundo. Naquele primeiro momento, a gente precisava das indústrias concentradas em áreas próximas de matéria-prima. E aqui nós tínhamos as áreas de matéria-prima, principalmente em Minas Gerais. Entretanto, no momento em que essa tecnologia vai evoluindo, eu não preciso mais ficar próximo de matéria-prima, o que acontece? Essas indústrias vão procurando áreas muito mais baratas. E essas áreas mais baratas estão aonde? Bom, elas podem estar em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, elas estão no Nordeste, que dão muito incentivo fiscal para as indústrias. No mundo todo, elas estão na China, no Sudeste Asiático e em muitas outras regiões do mundo que apresentam essa característica geral de ter mão de obra barata, matéria-prima e outros aspectos interessantes para essa indústria produzir e competir no mundo globalizado. Para dar o exemplo do Brasil, eu falei do Brasil que a indústria brasileira se localizou aqui na região sudeste, principalmente Rio e São Paulo. Foram as duas principais cidades, né, vamos colocar, ou estados que se desenvolveram em relação à base industrial. A capital era o Rio de Janeiro, né? Hoje é Brasília. Mas se a gente for falar da formação industrial brasileira, não é a indústria que é o ponto-chave para a gente. Na verdade, o ponto-chave para a gente é o agronegócio. Como assim, Roberto? Não tem nada a ver isso. No século XIX, a economia que bombava no início do século XX no Brasil, século XIX e século XX, era o café, a economia cafeeira. Foi a economia cafeeira que trouxe o transporte ferroviário, foi a economia cafeeira que trouxe a iluminação para o Rio de Janeiro. Na verdade, o Barão de Mauá, né, que foi fundamental para isso tudo. Mas essa base industrial que é formada lá no café, inclusive com dinheiro. Por quê? Até 1930, a gente tinha a chamada política do café com leite. Nós já tínhamos um surto de industrialização no final do século XIX, mas a verdade é que o Brasil só se torna um país urbano industrial em 1930, quando nós passamos a ter uma área forte industrial através do que nós chamamos de substituição das importações. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas primeiro é o seguinte, saiu o café. O café depois da crise de 29 foi para o buraco. Continua sendo uma economia importante para vocês, mas naquela época, esquece, galera, o café foi para o buraco. E a política do café com leite também. Tanto que quando Getúlio Vargas assume o Brasil em 1930, o Brasil vira um país urbano industrial. Não só um país urbano industrial forte, mas um país urbano industrial com uma base industrial toda montada para o Estado.
como Petrobras, Eletrobras, CSN, Vale do Rio Doce. Ou seja, essas indústrias que vocês ouvem falar no dia a dia de vocês foram construídas lá, nesse início, nessa base industrial brasileira. Bom, como eu falei, em 1930 o Brasil sai de um modelo agroexportador para um modelo urbano-industrial, um modelo que vai certamente trazer produção mais de bens, um país mais urbano, claro, só vai se consolidar no final da década de 70, tá? 1976 para lá. Mas um país urbano, um país industrial, que tem como lema-chave, eu já tinha comentado isso anteriormente, a substituição das importações. Mas que negócio é esse, Roberto, de substituição das importações? Primeiro ponto é o seguinte, é você entender que substituir as importações é fazer o seguinte, você produzir no seu próprio país. E para isso, o governo criou tanto as indústrias de base e chamou muitas multinacionais para vir para cá consolidar esse processo. Inclusive, nós nos tornamos um país rodoviarista. Que negócio é esse? Bom, já posso falar da cultura de carro no Brasil. Todo mundo, quando chega aos 18 anos, quer tirar o quê? Carteira de habilitação. Isso mesmo. A cultura do carro. Nós somos um país rodoviário, um país que todo mundo anda de carro, todo mundo anda de veículos, automotivo. É isso. O Brasil se tornou um país urbano industrial, mas rodoviarista. Porque as primeiras indústrias que vieram para o Brasil, fortes, consolidadas, eram indústrias relacionadas primordialmente ao processo de produção de veículos. Por quê? Porque nós tínhamos a matéria-prima, lembra da CSN, a Vale do Rio Doce? Transformam ferro em aço, são indústrias de base. Essas indústrias tinham matéria-prima para as indústrias automotivas. E nós tínhamos que fazer o quê? Construir estradas e mais estradas para que a gente pudesse vender carro. Aí, eu não precisava mais comprar de fora, eu produzia aqui. E nós começamos a produzir não só automóveis, mas uma série de bens no território brasileiro. E aí nos tornamos um país urbano-industrial com a substituição das importações. Paramos de comprar de fora e passamos a ter o Made in Brasil, por mais a maioria dessas indústrias sejam indústrias multinacionais. Bom, como eu já tinha comentado, a localização das indústrias ficou Rio e São Paulo, né? A gente repetiu isso 50 vezes. Por quê? Matéria-prima, né? As principais cidades, tinha uma série de coisas importantes aqui. No entanto, como eu falei, no mundo todo, o processo tem de concentração e desconcentração. E isso também modifica, inclusive, a base urbana de cada região. Vou dar um exemplo de um fenômeno que é muito comum hoje, a desconcentração industrial ligado ao que nós chamamos de involução metropolitana. Essa involução metropolitana tem a ver diretamente com uma série de aspectos importantes. Esses aspectos importantes estão relacionados ao quê? O que a indústria vai ter para favorecer a sua produção e competir no mercado? Tá, na década de 50 você não tinha tanta competição assim, mas quando a gente fala do início do século XXI, essa competição está cada vez mais acirrada. Hoje eu tenho China, hoje eu tenho Sudeste Asiático, hoje eu tenho muitas economias disputando o controle da economia mundial. E é claro, é óbvio, no Brasil e no mundo, essas indústrias vão começar a pegar quais são as áreas mais fáceis e mais baratas para eu produzir. Aqui no Brasil eu já falei, lá no Nordeste, principalmente devido aos incentivos fiscais. No mundo todo, a China, hoje o trabalhador na China ganha 82 centavos a hora de trabalho. Quer melhor do que isso? Ou você acha que a Apple está preocupada em pagar pouco ao trabalhador? Ela fabrica o seu iPhone, o seu iPad lá na China, na chamada Foxconn, explorando o trabalhador, né, 12 horas por dia de trabalho, com um salário cada vez mais baixo. Ou seja, então se você mora na China, você certamente está trabalhando demais e ganhando de menos. Mas essa é uma tendência do mercado atual. Essa é uma tendência do capitalismo atual. Galera, outro assunto de grande importância para vocês, um assunto que é fundamental para vocês entenderem essa dinâmica atual da industrialização, da globalização e em outros aspectos. Galera, um forte abraço, até o próximo vídeo.